Que a paz do nosso querido Mestre e Irmão Jesus esteja em nós, nessa manhã radiosa, como em todos os dias de nossa vida. Ontem foi dia 2 de outubro, uma data que a nossa tradição cristã resolveu colocar como dia de homenagem aos mortos, dia de finados, onde as pessoas se reúnem, muitos vão aos cemitérios para ali depositar flores, fazer as suas preces para os entes queridos que já partiram, né? Prestar ali a sua homenagem aos mortos. Nós sabemos pela doutrina espírita, e mesmo até pelo cristianismo em geral, que nós não finalizamos a nossa existência quando o nosso corpo físico morre. Nós continuamos a viver no além, porque somos imortais. Eu coloquei essa imagem aqui, que eu achei que ela representa um pouco do que somos. Aqui nós identificamos muitas árvores imensas, crescendo em direção ao céu, ao infinito. Assim somos nós. Quando fomos criados por Deus lá atrás, nós não sabemos quando, né? Mas não foi nesta existência, nós já somos espíritos muito antigos, muito velhos, muito experimentados, já passamos por muitas existências corporais. Mas no início, nós éramos muito simples, tal qual uma semente pequenina que é colocada ali na terra. E com o passar do tempo, ela vai absorvendo os nutrientes, vai criando suas raízes, vai se desenvolvendo rumo ao céu, né? Como nessa imagem. Diferentemente das árvores, nós que somos espíritos imortais, não seremos cortados, não seremos ceifados, nunca morreremos, embora o nosso corpo físico, como faz parte das leis naturais, das leis físicas, inclusive é uma lei de Deus, né, chamada de lei de destruição, em que aquilo que é material tem que se transformar, muitas vezes causando uma destruição transitória, para dar lugar a algo mais avançado, a algo melhorado. É um trabalho de reciclagem natural. O corpo físico que morre, não é? E ali as suas moléculas, né, se decompõem e vão dar origem a novos seres do ponto de vista material. Mesmo os mundos, o nosso planeta, né, que tem em torno de 4,5 bilhões de anos, um dia também ele irá morrer, entre aspas, como planeta. Porque o nosso Sol, que é a nossa fonte primária de vida aqui na Terra, sem ele obviamente não haveria existência física como nós a conhecemos, daqui também a alguns bilhões de anos ele se expandirá e engolirá a Terra, né, num fenômeno que os cientistas já conhecem. Então a Terra será incinerada daqui a alguns bilhões de anos, né? Então, quando falam que o mundo vai acabar, fala, de fato, tudo no universo, do ponto de vista material, acaba. Mas, em contrapartida, novas estrelas estão se formando. Há muitas vezes conhecido quando existe uma nebulosa, né, no espaço, uma formação de gases e poeiras, e ali a gravidade exerce o seu papel, e ali nós temos uma estrela em formação, junto com ela, muitas vezes, um turbilhão planetário. Foi o que aconteceu com o Sistema Solar há aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Então, tudo do nosso universo se recicla. Os planetas, as estrelas, até mesmo as galáxias, que podem muitas vezes ser absorvidas por outras galáxias maiores, tudo se recicla para dar origem a algo novo, a algo melhor, com vista ao aperfeiçoamento. Então observamos aí a beleza da criação divina, que nada é estático, nada é estacionário. Com relação à nossa morte física, isso ainda é um tabu, de certa forma, porque nem todos têm uma visão clara do que ela seja. Muitas vezes representada, né, nos desenhos, na mitologia, nos simbolismos, como aquele esqueleto chacoalhante, né, o esqueleto representando a decomposição corporal, porque o nosso corpo físico, quando morto, ele vai se transformar num esqueleto. Então essa figura, né, com a ampulheta para contar o fio da vida,
com uma foice na outra mão para cortar, né, a vida daquele ser, e a capa preta para colocar dentro, né, e levar consigo os seres que amamos. Assim nós muitas vezes imaginamos a morte, essa figura sombria, né, no qual tememos. É natural, é até saudável nós temos um certo temor em relação à morte. É o nosso instinto de conservação que faz com que nós envidemos todos os esforços para preservar a vida, esse presente maravilhoso de Deus. Então, se existe também a lei de destruição, né, como citamos há pouco, que promove a reciclagem material no universo, nós, quando reencarnamos, né, quando espíritos imortais que somos, habitamos um novo corpo físico, temos ali esse instinto de conservação, que aliás é comum a todas as espécies, né? Todos, mesmo sem raciocinar, sem filosofar sobre o que seja a morte, tem aquele instinto de conservação, a busca pela sua sobrevivência. Mas esse temor muitas vezes vem do que é desconhecido. Muitos filmes de Hollywood exploram essa característica psicológica. Às vezes temos lá um filme de terror e sabemos que existe ali um psicopata, um monstro, um animal peçonhento, por exemplo, o tubarão, só que nós não estamos vendo. E aí se coloca aquela música, cria-se um clima de suspense e a gente fica com medo. Depois que a gente vê o bicho, né, o monstro e tal, aí a nossa atenção diminui. Por quê? Porque agora a gente conhece, a gente pode ver. Tanto é que aquele filme do Spielberg, aquele Tubarão, lá na década de 70, que até ganhou o Oscar, foi um marco naquela época, né? Hoje é até tido como cult, as pessoas cultuam. No começo só tinha aquela música, né? Tan, 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 tan. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, que causa arrepios. Aí via ali o surfista, a pessoa nadando, né? Mostrava as pernas, mas não mostrava o bicho, e a gente ficava com medo. Depois que a gente via aquele bicho mecânico, e hoje com a tecnologia a gente sabe que aquilo lá, a gente olha e fala, nossa, que coisa mal feita. Hoje em dia, né? Claro, naquela época era um marco, era um avanço. Mas a gente deixa de ter medo depois que a gente enxerga, que a gente conhece, a gente sabe onde está. Então, conhecer nos ajuda a tirar o medo. Por isso que muitas pessoas gostam de dormir com as luzes acesas. Tem medo do escuro, porque no escuro você não enxerga, aí acende a luz e você está enxergando, você está, entre aspas, com o controle da situação. Será que nós podemos ter o controle a respeito da morte? De certa forma, assim, é algo natural, é uma certeza que une a todos nós, crentes e descrentes, religiosos e não religiosos, né? Espiritualistas e ateus. Todos nós temos essa certeza de que um dia nosso corpo físico morrerá. O que nos distingue dos ateus em relação a esse aspecto é que eles acham que, terminado o corpo físico, acabou-se a vida, extinguiu-se a existência, a consciência. E nós, espíritas, cristãos que somos, nós sabemos que continuamos a viver. Ah, mas nunca ninguém apareceu do lado de lá para contar. É uma coisa que muitas pessoas falam, né? É uma falácia, é um argumento falso. Não só as pessoas do lado de lá aparecem para contar como é o lado de lá, como isso acontece todos os dias e sempre aconteceu ao longo da história da mediunidade, da humanidade, graças a uma faculdade também natural que muitas pessoas possuem. Aliás, todos nós possuímos, mas tem algumas que possuem em maior grau, de forma ostensiva, que é a mediunidade. Essa faculdade que para se manifestar depende de uma característica física e que permite a comunicação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados que somos nós. Quais tradutores, intermediários, intérpretes? Em muitos congressos científicos, ou até mesmo na ONU, em assembleias, né, numerosas, em que nós temos ali várias delegações estrangeiras, as pessoas colocam ali um fone de ouvido. Para quê? Para ouvir a tradução simultânea daquilo que está sendo dito. Então vai o governante, ali faz o discurso na sua língua, e existe ali numa cabine um tradutor que conhece as duas línguas, a língua do palestrante e a língua que a pessoa quer ouvir, né, que é de determinado país, e ela coloca o fone de ouvido, ela ouve. O médium é como esse intermediário, né, aquele que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, traduzindo para nós, encarnados, a realidade do plano espiritual. Então é graças à mediunidade que nós podemos decretar o fim da morte, a morte da morte. Desculpe a redundância.
ao nos mostrar que no fundo ela não existe. Existe apenas do ponto de vista físico, material, mas não do ponto de vista espiritual. E nossa essência é espiritual. Somos na Terra quais alunos em aprendizado. As crianças vão para a escola para aprender, para se desenvolver, e depois de adquirido toda aquela experiência que aquele dia proporciona, elas retornam para os seus verdadeiros lares, com um pouquinho mais de conhecimento, né, com um pouquinho maior de domínio sobre aquele assunto. Assim somos nós. Viemos do plano espiritual e estamos aqui na escola terrena durante alguns anos, que é quase nada comparado à imortalidade, com o objetivo de aprender, crescer, progredir, evoluir. E também sofremos as consequências de algo que nós fizemos do passado, não é? Mas depois de um certo tempo, soa ali o sinal da nossa existência física e é hora de retornar para casa, retornar para o nosso verdadeiro lar, levando conosco o aprendizado do que foi o dia, a criança e nós aqui, do que foi a nossa existência terrena. Mas em relação à morte, muitos povos ao longo da história tiveram uma relação meio estranha com elas. Nós vamos citar aqui alguns exemplos apenas como curiosidade. Por exemplo, no Egito Antigo, eles acreditavam em vida após a morte, mas não da forma como nós espíritas sabemos. Por isso que eles mumificavam os corpos para preservá-lo, porque eles achavam que isso seria necessário, importante para o espírito continuar a sua existência depois da morte física. Então era uma visão ainda um pouco material, né, do que representa o mundo espiritual. Muitas vezes esses faraós, não é, ou esses que tinham uma condição social abastada no Egito Antigo, eram enterrados com seus pertences, ouros, pratarias, joias preciosas. Muitas vezes seus animais, né, como cavalos, também eram sacrificados e enterrados juntos. Até mesmo servos eram executados também para serem enterrados junto com aquele governante, com aquele príncipe, porque acreditava-se que esses príncipes, que esses poderosos precisariam dos cavalos, das joias, dos servos no mundo espiritual. Uma visão um pouco torta, mas é interessante nós observarmos isso, que havia ali uma coisa comum conosco, que é essa certeza de que a vida continua. Uma visão um pouco diferente de como é essa continuação, mas não deixa de ser uma visão de continuidade. Temos também a história curiosa do imperador chinês, que eu aqui não vou citar o nome, porque eu não sei como se pronuncia, mas que ele viveu aproximadamente 2000 anos atrás, né, uns 200 e poucos anos antes de Cristo, e foi o responsável por unificar os 7 reinos chineses. Havia naquela época 7 reinos separados chineses, e ele fez essa unificação, dando forma à China, do ponto de vista territorial, como nós a conhecemos hoje. E ele era um hábil, não é, guerreiro, até um pouco autoritário, mas tinha um inimigo feroz ali que ele não conseguiu vencer, que é a morte. E ele mandou, como era autoritário, que as pessoas tentassem encontrar um elixir para que ele conseguisse prolongar ao máximo a sua existência. E por ironia do destino, um desses elixires, feito à base de mercúrio, foi-lhe dado, né, com o suposto objetivo de prolongar a sua existência, mas aquilo era veneno, aquilo acabou por matá-lo. Então, querendo continuar a sua existência, ele acabou abreviando. Algumas visões cristãs aqui, trazendo um pouco mais para o nosso mundo, né, para a nossa cultura. Nós espíritas somos cristãos. Mas o cristianismo, ele é muito vasto, ele é muito amplo. Nós temos a corrente do catolicismo, das igrejas reformadas, e muitas dessas visões falam a respeito da continuidade da existência, mas ainda de uma forma um tanto confusa. Por exemplo, a ideia do juízo final. Algumas dessas religiões acreditam que quando a alma morre, ela ficará meio que num descanso até o dia do juízo final, quando então Jesus, instituído como juiz divino, irá separar as pessoas em 2 grandes grupos.
O da esquerda, as pessoas que irão para um suplício eterno, porque não foram muito boas, e as da direita que encontrarão um céu beatífico, porque foram pessoas honradas, pessoas boas. Isso para sempre, de forma definitiva. Temos então a visão do inferno e do céu, né? Que são estados absolutos. Foi então quando surgiu a ideia de um meio termo. Olha, tem aquela pessoa que fez muita coisa errada, mas ela não é totalmente má. Tem uma chance de salvação para ela. Então, inventaram o purgatório. É as almas que ali ficariam, não é? Purgando, quer dizer, expiando as suas faltas, até se arrependerem o suficiente, até que as pessoas pudessem orar por elas. Então existe aquele conceito de orar pelas almas do purgatório em muitas dessas religiões cristãs, para que então elas pudessem ser recolhidas pelos anjos e levadas ao céu. Não há nada de errado em orar pelos nossos desencarnados, pelo contrário, é algo extremamente positivo, porque eles continuam vivos, só que num outro plano de existência. E a sua situação feliz ou infeliz, claro, vai ser consequência de suas obras, como dizia Jesus, não é? A cada um segundo suas obras. Então, realmente, a pessoa pode, ao desencarnar, e nós espíritas falamos desencarnação, porque é o processo de nos livrarmos do corpo, né? Deixarmos o corpo, né? É por isso que falamos desencarnarmos, deixarmos a carne. Então, essas pessoas que desencarnam, realmente elas podem passar por uma situação aflitiva, do ponto de vista espiritual. Podem. Mas ninguém ficará lá para sempre. Não existe o inferno eterno, nem esse céu beatífico, que seria muito tedioso. Imaginem só, as pessoas ali, né, eternamente, sem exercer nenhum trabalho, contemplando a face de Deus no seu descanso eterno. Que tédio seria, né? É um aspecto bastante ruim, né, que muitas dessas religiões possuem, essas visões ruins que essas religiões possuem a respeito da continuidade da nossa existência. Nós respeitamos, mas não concordamos, obviamente. E não concordamos, não é por uma filosofia que nós inventamos, não, são os próprios espíritos que vieram nos contar de sua situação no além, descrevendo se eles estão felizes ou infelizes conforme foi a sua existência física. São relatos quase que materiais, repletos de detalhes, que nos permitem compreender melhor o que nos acontece após a morte física. Então nós entramos na visão espírita sobre a morte. Para nós conhecermos, é necessário nós estudarmos a doutrina espírita, que se resume nesses 5 livros que nós colocamos aqui. É o chamado Pentateuco Espírita. Possivelmente as 5 principais obras de Allan Kardec. É claro que há outras obras de Kardec falando sobre o Espiritismo, mas essas são especiais. São as obras fundamentais da nossa doutrina, que todo espírita é chamado, é convidado a ler. E é muito interessante, porque nos traz explicações muito claras sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito existencial, por que nós sofremos, por que existem as injustiças no mundo. Será que Deus é injusto? Claro que não. Então todas essas respostas nós encontramos na doutrina espírita. E para nós compreendermos bem, é importante nós conhecermos os princípios fundamentais da nossa doutrina. E o primeiro deles é Deus. Jesus já dizia que Deus é nosso Pai amoroso, infinitamente misericordioso e bom. A doutrina espírita, sem discordar de Jesus, acrescenta que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a causa das causas. Nós podemos, por exemplo, pensar no nosso universo material, que teve como origem, é o que a ciência diz, o Big Bang, aquela grande expansão a partir de um ponto extremamente denso e concentrado de massa, que expandiu, dando origem ao nosso universo. Mas o que havia antes do Big Bang? Ainda não há respostas satisfatórias. Ainda que possa haver uma causa científica de um outro universo, por exemplo, que teve que se reciclar e acabou originando o nosso próprio universo.
Aí nós perguntaremos, e o que originou esse outro universo? Se nós formos remontando de causa por causa, até chegarmos ao infinito, nós encontraremos Deus, que é a causa das causas. E Deus nos criou. Então existem dois elementos gerais no universo. A criação divina se resume no que nós chamamos fluido cósmico universal e no princípio inteligente. Fluido cósmico universal é a matéria elementar, primitiva, que povoa todo o universo e todos os corpos. É uma matéria tão sutil, tão leve, existe uma palavra que nós usamos muito, quintessenciada, quer dizer, uma matéria que lembra quintessência, que lembra algo sutil, leve, quase impalpável. E do ponto de vista científico, ela é impalpável, nós ainda não conseguimos detectá-la. Essa matéria, depois de transformação, mudança de propriedades, dá origem a toda a variedade de matéria encontrada na natureza. O nosso corpo físico, esse microfone, o nosso planeta, o Sol, o universo conhecido que a ciência estuda. Tudo isso é modificação dessa matéria elementar primitiva. E o princípio inteligente, também, depois de se desenvolver, de evoluir, de ter contato com as espécies inferiores do ponto de vista material, ele chega a um ponto que ele se individualiza. Ele passa a ter autoconsciência, quer dizer, consciência da sua existência, passa a raciocinar, ou como diz André Luiz, tem um raciocínio contínuo, não fragmentado. Nós observamos ali, às vezes, muitos animais, e eles têm inteligência, sim, mas ainda não é um raciocínio como o nosso, não é uma inteligência tão desenvolvida quanto a nossa. Já os espíritos não, eles têm uma inteligência desenvolvida, e aí, quando eles chegam nesse estado de individualização, não mais chamamos de princípio inteligente, mas chamamos de espíritos, que passam então a habitar, a reencarnar em corpos humanos. Talvez lá no início, quando éramos neandertais, na época das cavernas, quando ainda estávamos desenvolvendo a nossa espécie, que é Homo sapiens sapiens, nossos primos, símios, primatas, distantes, eram muito próximos a nós, nossa linguagem era muito arcaica, nosso físico também era bastante embrutecido, nosso sentimento, nossa capacidade moral ali, mínima. Éramos espíritos, podemos dizer assim, que tinham acabado de ser individualizados, espíritos vivendo no mundo primitivo. Mas hoje a humanidade é muito mais evoluída do que a humanidade da época das cavernas, certamente. Resultado da evolução de cada um de nós. Então nós já fomos espíritos bastante atrasados. Ainda somos, na média, um tanto atrasados, mas estamos evoluindo rumo à perfeição. Um dia, nós seremos tal qual Jesus é hoje. Sim, porque Deus não cria privilegiados. Jesus não é um ser privilegiado por Deus. Ele é um espírito que, assim como nós, ele teve o seu início, ele se desenvolveu, cresceu, já errou, aprendeu, foi evoluindo até se transformar num espírito puro, um espírito que já não tem mais as imperfeições típicas da nossa civilização. É um espírito que não existe mais ali o egoísmo, não existe mais o orgulho, a vaidade, nenhuma impureza moral. É um espírito de profunda sabedoria, conhecedor de todas as ciências, das artes, das filosofias. Por isso que nós chamamos de um espírito perfeito, do que é possível um espírito atingir. Um dia nós seremos tal como Jesus é hoje. Claro que vai demorar tempo, mas chegaremos lá. Portanto, como Jesus até dizia, sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Mas como adquirimos a perfeição numa só existência? E a existência tem esse objetivo de nos proporcionar situações melhores, situações que nos ajudam a crescer, a evoluir, assim como a escola proporciona para o aluno. A nossa existência física é um presente divino. Por mais dura,
por mais dolorosa que ela seja. E as dores que nos atingem, e muitas vezes nos angustiam, e até mesmo, para muita gente, infelizmente, acaba levando a um estado tal de desespero que a pessoa acaba tirando a sua própria existência. Talvez no fundo ela não quisesse matar-se, mas ela queria matar o sofrimento, matar a dor, livrar-se daquela angústia, e como ela não enxergou o meio, acabou enveredando por esse triste caminho, por essa porta triste do suicídio. É, infelizmente, um ato grave do ponto de vista das leis divinas, porque é como se estivéssemos jogando o presente que Deus nos deu, que é essa existência física, jogando fora, malbaratando. Quanta preparação houve para nós reencarnarmos. Assim como a criança, quando vai para a escola, existe toda uma preocupação da matrícula, do uniforme, do material escolar, da roupinha, do horário, da condução, para que ele tenha o melhor aprendizado. Os professores estão ali preparados, existe todo um ambiente feito para que ele aprenda. Também, quando nós reencarnamos, existe essa preparação, esse cuidado, esse carinho, feito por equipes espirituais, espíritos amorosos que nos planejam a nossa existência, muitas vezes recebendo a nossa contribuição, esse presente amoroso de Deus. E é claro que nós enfrentaremos dificuldade, como o aluno enfrenta na escola. A dificuldade é parte do nosso processo do aprendizado, e saber lidar com ela, saber lidar com a dor é muito importante, porque a dor existe para despertar em nós sentimentos, ideias, insights, que talvez sem aquela dor nós não daríamos atenção. Diz, o adágio popular que o mar tranquilo não promove um bom marinheiro. Um bom marinheiro só é forjado no mar revolto, onde ele adquire experiência, conhecimento ante as dificuldades. Se a nossa existência fosse simplesmente um mar de rosas, sem nenhuma dor, talvez nós nos perdêssemos facilmente no egoísmo, na futilidade, nas coisas puramente mundanas, materiais, nos esquecendo das coisas espirituais, porque estamos aqui com um propósito espiritual, para viver no mundo e não viver para o mundo. Então as dores, as dificuldades da vida, elas têm esse significado de nos trazer experiência. E quando uma dificuldade surge, muitas vezes a gente pensa, puxa, o que eu fiz para merecer isso? Talvez na outra existência eu tenha feito algo muito de errado. Talvez. Mas a pergunta melhor é, para que eu estou passando por isso? Que lição a vida quer me ensinar que eu ainda não aprendi? O que essa experiência tem a me ensinar? Não é por acaso que essa dor chegou até mim. Eu sou filho de Deus. Deus é infinitamente amoroso e bom. Se Ele permite que eu sofra, é porque tem algum propósito maior que eu agora não entendo. Mal comparando, é que nem aquela criança que está ali doente, e aí leva ao médico, o médico fala, ela vai ter que tomar várias injeções. Existe uma injeção dolorosa chamada Benzentacil. Talvez alguns aqui já tenham tomado. Ela é extremamente dolorosa e chata. Imagina que uma criança tenha que tomar aquilo. E dói muito. Naquele momento ela chora, e ali está o seu pai, a sua mãe, o médico. Se ela pudesse responder, argumentar, por que o senhor permite que eu tome essa injeção dolorosa, que me causa dor, que me fere, me faz chorar? O senhor não me ama, a senhora não me ama? A criança talvez não entenda que aquela injeção, que aquele remédio amargo tem como objetivo a sua cura. São alguns segundos, minutos, talvez horas de dor para uma saúde permanente, perene. Assim muitas vezes são as dores da vida. Nós quais crianças espirituais, muitas vezes não entendemos o porquê daquilo. Mas essa certeza da continuidade, de que aquilo tem um propósito, nos faz ter resignação. Certeza de que existe algo maior por trás daquilo. Provavelmente essa dor, às vezes, é uma cura, é um remédio amargo para a cura espiritual de que eu tanto necessito. E nós temos, todos nós,
chagas espirituais, pontos falhos, doenças da alma, egoísmo, orgulho, apego, vaidade, insubordinação. E isso precisa ser trabalhado. E às vezes a vida, no seu aspecto didático, pedagógico, trabalha isso em nós, nos trazendo oportunidades, desafios, obstáculos, dores. Às vezes também as dores são consequências daquilo que nós fizemos outros sofrer, nesta ou em existência anterior. Nenhuma ação nossa fica sem resposta. Tudo que nós fazemos para o bem ou para o mal encontra a ressonância da vida, que nos traz de retorno aquilo que nós fizemos a outra pessoa. Então, se eu prejudiquei alguém no passado, certamente sofrerei uma dor correspondente agora, para entendermos, passando pela mesma situação, de que aquilo que nós fizemos não é o certo. Mal comparando, a criança que vê ali a fogueira, ali do fogão, ela acha bonitinho aquele fogo, vai, coloca a mão e se queima. Mas ela aprende, agora ela nunca mais vai colocar a mão ali, porque sabe que dói. Então, espiritualmente, quando passamos por essas dificuldades, essas dores, e sentimos na pele o sofrimento, possamos refletir: agora estou sendo vítima de alguém, de um grupo de pessoas, estou sendo caluniado, injuriado, estou sendo perseguido, estou sendo maltratado. Mas tudo bem, essas pessoas vão responder perante as leis divinas. O importante é que eu aprenda que esse tipo de coisa que elas estão me fazendo, eu não posso fazer com as outras pessoas. É a lição que nós devemos aprender. O sofrimento muitas vezes nos mostra daquilo que nós não devemos fazer com o semelhante. Alguém nos prejudica, nos fere, nos machuca, então nós pensamos: puxa, eu não vou querer levar essa dor para o meu próximo, mesmo que ele seja meu inimigo. Não, porque eu sei que se eu fizer isso, mais à frente eu irei receber da vida o retorno, o troco. E nós temos muitas existências para recebermos isso, porque somos imortais. Tivemos um início, mas não teremos fim. Como aquela sementinha ali, no seu início nós éramos muito simples, ignorantes. Progredimos incessantemente até atingirmos a perfeição. E somente seremos felizes plenamente quando atingirmos esse estado de perfeição. Por isso que a felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora, como uma conquista interior, uma conquista espiritual, não algo de fora para dentro. Às vezes as pessoas acham de forma enganosa que basta comprar uma nova casa, um novo carro, uma roupa, ter determinado cargo, que ela vai ser feliz. Mas aquilo acaba lhe trazendo frustração, porque ela adquire a casa, o carro, a roupa, o cargo, mas fica algo de que eu preciso de mais, isso não é suficiente. Por quê? Porque aquilo diz respeito apenas ao mundo, é algo superficial, de fora para dentro. Felicidade decorre puramente da paz de consciência que cada um de nós tem, e do conhecimento e da nossa capacidade de amar. É isso, no fundo, que nos traz a verdadeira felicidade. Tem o seu lado positivo, que depende apenas de nós, depende apenas do nosso esforço, da nossa vontade, temos essa nossa felicidade, uma felicidade relativa aqui, do ponto de vista de uma existência. Vai depender da nossa consciência tranquila e da nossa capacidade de amar. E para isso nós reencarnamos muitas vezes, por isso que a criança na escola, um dia só não é suficiente, um mês também não, um ano, ela frequenta muitas vezes a escola, nós também. Para adquirirmos essa perfeição, a que somos chamados por Jesus, precisamos de muitas reencarnações, muitas experiências, e em cada uma delas ocupando uma posição social diferente, possivelmente, porque cada posição na vida nos traz ali um aprendizado, uma experiência, uma oportunidade, e recebemos as consequências de todas as nossas ações. Nenhuma delas fica sem retorno, todas. Portanto, desencarnação, que é essa morte, é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo, em virtude da cessação da vida orgânica, voltando a viver no mundo espiritual. Nós lá habitávamos, lá vivíamos, mas era necessário o aprendizado. Pedimos matrícula na escola da vida, reencarnamos, aprendemos, mas chega uma hora que nós temos que voltar. E alguns voltam antes de nós,
Chico Xavier até diz que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Nosso corpo fica, nosso cargo fica, nosso status social fica, nossa beleza fica, do ponto de vista material, nossos bens, tudo que é dinheiro, tudo que é material, tudo que é deste mundo fica. Levamos apenas aquilo que somos, a nossa essência, as nossas virtudes, os nossos defeitos, as conquistas espirituais que nós realizamos, as pessoas que nós ajudamos, levamos no nosso coração, né? A nossa capacidade de amar que nós desenvolvemos, a nossa inteligência, a cultura adquirida, o conhecimento, tudo isso é nosso, ninguém tira, porque isso nem a traça, nem a ferrugem corrompem. É espiritual, é inalienável do ser. Tudo que é material pode ser retirado, até o nosso corpo, menos isso. E aí nos planos espirituais chegaremos lá, quais pessoas nus, sem nada do ponto de vista material, porém trazendo ali a sua essência. As máscaras ficaram. Existirá um tribunal divino para nos julgar? Não, mas a nossa consciência sim, irá nos cobrar ou irá nos abençoar. As leis divinas estão escritas na consciência de cada um de nós. Cada um de nós ali tem a noção do certo e do errado. Já não podemos mais, quais aqueles homens das cavernas, dizer que nós não sabíamos, que éramos ignorantes, embrutecidos, vivíamos mais pelo instinto do que pelo sentimento, do que pela razão. Não, já somos uma civilização com o razoável desenvolvimento da razão e da inteligência. Somos uma sociedade tecnológica bastante desenvolvida. Portanto, temos clara noção do certo e do errado. E a nossa consciência vai nos cobrar de toda ação que nós fizemos, para o bem ou para o mal. Nós fizemos tudo o que podíamos para o nosso semelhante, tudo que estava ao nosso alcance, prejudicamos alguém, motivados por egoísmo, fomos orgulhosos. Orgulho é aquele sentimento em que nos achamos superior a outra pessoa, por algum motivo. Seja porque a pessoa nasceu num determinado local e ela se acha melhor do que outra que nasceu em outro local, ou porque ela possui uma cor de pele diferente, então se acha melhor, ou porque ela possui uma condição social diferente também, ela se julga superior. Essa característica. Reconhece facilmente o orgulho quando, por exemplo, a pessoa é contrariada, ela se melindre, porque o melindre é filho direto do orgulho. A pessoa não gosta, se contraria. Ela é extremamente amorosa, extremamente bondosa, até que nós façamos alguma coisa que a contrarie. E toda aquela bondade, aquela amorosidade se perde, a máscara cai. Não é? São características ainda nossas, espíritos imperfeitos e um tanto atrasados que somos. E isso vai nos custar, possivelmente dores, nessa existência ou em existências futuras. Dores que nós mesmos criamos. Não é castigo divino, não é algo que Deus colocou. Olha, você for orgulhoso, você vai sofrer, eu te determino isso. Não. A própria vida, nos seus mecanismos automáticos, vai trazer a dor para aquele que age dessa forma. Porque perante Deus todos nós somos iguais. Somos diferentes das nossas características, é verdade. Mas do ponto de vista da filiação divina, nós somos iguais. Deus nos ama igualmente. Igualmente, como um pai ou uma mãe, de forma geral, e eles amam igualmente a seus filhos, embora ambos tenham características distintas. Porque são espíritos distintos, né? Criados por Deus e tiveram a sua história ao longo de muitas existências. E aquilo se manifesta na atual existência com as características inatas, né? As diferenças de personalidade. É por isso que às vezes nós temos ali gêmeos. Os pais dão a mesma educação, o mesmo amor, as mesmas oportunidades, a mesma alimentação, o mesmo tudo. E no entanto, às vezes são pessoas muito diferentes uns dos outros. E a gente se pergunta, como que isso é possível? O Espiritismo nos explica, porque são espíritos diferentes, que trazem uma história espiritual diferente.
passaram por experiências diferentes, e isso se manifesta, né, nas suas tendências inatas durante a existência. E cabe aos pais, então, observar ali, não é, como um jardineiro que observa a planta que está crescendo, e muitas vezes é necessário uma poda, é necessário um cuidado, é necessário regar de forma diferente, proteger da luz, ou colocar para ter luz, não é? É necessário uma atenção. Os pais também têm que ter atenção para com os filhos que se desenvolvem. É a missão deles, do ponto de vista espiritual. Para que eles, que trazem muitas vezes características de orgulho, de egoísmo, aquilo seja podado o quanto antes. Para que não se torne um adulto orgulhoso, um adulto preconceituoso, um adulto egoísta, vaidoso, um adulto fútil. Ah, mas o adulto é passível de mudança, sim, mas é um pouco mais difícil. É mais fácil nós mudarmos a característica ali da criança que está se desenvolvendo ainda do ponto de vista material, né? O seu psiquismo ainda está se desenvolvendo ali, né? Há ali um campo de trabalho mais maleável. Depois que ela cresce e vai se tornando adulta, ainda é possível de mudança, sem dúvida. Nós somos perfectíveis, nós evoluímos sempre. Mas muitas vezes serão pessoas um pouco mais refratárias, a dificuldade será maior. E chega um determinado momento que a nossa existência terrena finda. Lembrando aqui do que falamos no início, né? Das comemorações do Dia de Finados. Kardec, na sua revista espírita, em dezembro de 1864, formulou um interessante discurso a respeito do Dia de Finados, onde ele afirma que muitas vezes as pessoas ali que se reúnem para orar pelos seus entes queridos, elas estão fazendo um fecho contínuo unido de boas vibrações, de bons sentimentos. E assim como a união faz a força do ponto de vista físico, isso acontece também do ponto de vista moral. Existe ali uma união de sentimentos, de pensamentos, com o objetivo de beneficiar, de levar carinho, atenção, lembrança àqueles que já se foram. Isso é extremamente positivo. E essas pessoas recebem as nossas orações, as nossas preces, todas. Falamos há pouco, né, daqueles que entram no plano espiritual pela porta estreita do suicídio. A misericórdia divina não os deixará ao abandono de forma alguma. Não podemos negar, existe a natural consequência dos atos praticados. Existe um sofrimento ali envolvido, daqueles que ficaram, como também daqueles que partiram. Primeiramente, ao perceber que a morte não aniquilou o sofrimento, ele continua vivo. Ele só acabou com o corpo físico, com aquela existência, mas ele continua espiritualmente íntegro. E agora, com seus sofrimentos aumentados. E neste momento, as nossas preces podem muito ajudar essas pessoas. Existe uma passagem interessante num livro, que conta que um espírito que tinha se suicidado, estava no plano espiritual, naturalmente numa situação difícil, mas ele durante a vida foi uma boa pessoa e tinha deixado os pais avisados que se alguma coisa acontecesse com ele, que os seus órgãos fossem todos doados. É importante a gente deixar avisado. Desculpa. É importante a gente deixar avisado os nossos pais, as pessoas que cuidam de nós, para que elas saibam que quando nós desencarnarmos, havendo condições físicas de saúde, os nossos órgãos possam ser doados. E assim foi feito. Esse jovem, por algum motivo, acabou se suicidando e estava no plano espiritual com uma chaga no seu corpo espiritual. Só que, de repente, foi providenciado um tampão fluídico, energético, como que se diz? Algo que pudesse ser colocado ali sobre a sua ferida, né? Um curativo. E aquilo lhe trouxe muito alívio, porque ele estava sentindo muita dor. Não tem mais o corpo físico, mas psicologicamente, né, o espírito sente. E aí ele não entendeu aquilo, ele falou, olha, de repente foi providenciado esse curativo aqui, que agora me aliviou, me trouxe um bem, o que foi feito? E então um amigo espiritual que velava por ele lhe disse, isso é o resultado das orações das pessoas que
motivadas por gratidão, lembraram-se de você. São as pessoas que receberam seus órgãos, e elas são muito gratas, porque agora elas continuam a viver, né? Continuam a sua existência física, e elas estão orando por você. E isso providenciou essa ajuda espiritual que você recebe agora. Então, aquele sentido de muitas religiões cristãs, aquela tradição de orar pelas almas que estão sofrendo, o Espiritismo confirma, ratifica, corrobora, dizendo que sim, nós podemos orar por aqueles que partiram antes de nós. Muitas vezes estão em sofrimento, passando por dificuldades, como consequência de seus atos, e nós podemos muito ajudá-los com as nossas preces, com as nossas orações. E também nós podemos ajudá-los não desenvolvendo em nós a insubmissão, a falta de resignação. Muitas vezes ali uma pessoa querida que nós amamos muito parte para o plano espiritual, e nós não nos conformamos, né? Por que Deus permitiu isso? Estávamos tão bem, tão felizes, um anjo na minha vida, e agora, tão jovem, Deus o levou. E a pessoa se angustia, chora. Nada contra aquele choro legítimo de saudade. Porém, temos que tomar cuidado com aquele choro angustioso, motivado às vezes pela falta de resignação, pela falta de aceitação em relação ao que aconteceu. Tem uma historinha muito interessante que Chá de Simonetti nos traz, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que havia um rabi, muito religioso, uma pessoa digna, que vivia com sua esposa e seus 2 filhos, 2 adoráveis crianças, jovens amorosos, inteligentes, disciplinados. Certa vez ele teve que viajar, se ausentar, né, por conta da sua profissão. Demorou um certo tempo, e nesse intervalo, nesse período, as 2 crianças sofreram um grave acidente e vieram a desencarnar. Podemos imaginar a dor da mãe naquele momento. O marido longe e suas 2 crianças levadas por Deus. Naturalmente que ela sofreu, mas era uma pessoa de muita fé e pediu inspiração ao alto, rogou a Deus, pela prece, um auxílio naquele momento, porque ela temia pelo marido, porque ele receberia um choque e ele também tinha uma grave enfermidade cardíaca que poderia eventualmente ter um infarto, vir a desencarnar também. E a resposta do alto não faltou. Chegou o marido e foi logo perguntando pelas crianças, e ela disse: eles virão depois. Quero que você agora me ajude a resolver um problema. Realmente, noto aqui no seu semblante que você está um pouco abatida, triste. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Enquanto você esteve fora, um amigo nosso veio até mim e me confiou 2 joias de incalculável valor, preciosíssimas, de rara beleza. E este é o problema. Agora chega o momento de eu devolvê-las, mas eu me apeguei a elas de tal forma que eu não quero devolver essas joias. O marido então se assustou: mas como? Você nunca foi de cultivar essas vaidades. Reter aquilo que não é nosso equivale a roubo. Pois é, mas eu gosto muito dessas joias. Não, vamos devolvê-la. Você me ajuda nisso? Claro que ajudo. Hoje mesmo, vamos até lá, esse nosso amigo, devolver essas 2 joias que não nos pertencem. Pois bem, meu marido, na verdade, essas joias já foram devolvidas. São nossos filhos, que Deus nos concedeu por empréstimo e veio chamá-los. Ele então entendeu o que tinha acontecido, naturalmente se emocionou, mas sem aquele desespero que poderia levá-lo a um infarte. Se abraçou a esposa querida, trocaram lágrimas e repetiram em uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Essa interessante história nos mostra a necessidade que nós temos de aceitação quando um ente querido nosso parte para o plano espiritual. É uma separação momentânea, transitória, não é para sempre. E havia um propósito divino
para que aquela pessoa fosse agora para o plano espiritual. Nada na nossa vida acontece por acaso. Existe aquela imagem evangélica de que não há uma folha de árvore que caia sem que Deus permita. É claro que nós vamos sofrer, é claro que nós sentiremos saudades, isso é natural, mas saibamos ter calma, esperança, porque isso também vai ajudar o nosso ente querido no plano espiritual. As nossas angústias, os nossos sofrimentos, motivados pela falta de resignação, pelo contrário, vão trazer sofrimento para eles, porque eles não podem mais voltar. E nós também só partiremos quando chegar o nosso momento. Isso também me lembra uma outra historinha muito interessante. Na verdade não é uma história, é um texto escrito por um rabi há muitos anos atrás. Diz ele que quando nós vemos um veleiro na praia e ele vai se aproximando do horizonte, aquele pontinho branco navegando no mar, né? Em meio a ondas, em meio àquele dia bonito, aquele pôr do sol, nós observamos que esse veleiro vai se tornando cada vez menor, até um momento em que ele está ali, naquela linha imaginária que separa o mar do azul do céu, e aquele pontinho branco, quando de uma hora para outra desaparece para sempre. Talvez nós perguntemos: desapareceu para sempre esse veleiro? Se extinguiu? Nunca mais vai voltar? Não, o veleiro continua ali íntegro, continua levando as mesmas cargas preciosas que ele carregava, continua com a mesma tripulação. Talvez naquele momento em que a gente não o enxergue mais, outras pessoas do outro lado do oceano possam dizer: lá vem ele, está chegando, levando a carga preciosa para aquele destino. Assim acontece na vida quando um ente querido nosso desencarna. Ele continua carregando ali a sua carga preciosa de amor, que agora se traduz em saudades, mas o ser continua íntegro. Talvez naquele momento em que nós choramos a sua despedida, talvez outros do lado de lá estejam sorrindo, esperando o seu retorno. Talvez esse mesmo ser querido esteja também sorrindo, porque teve uma vida digna, honrada, honesta, fez o bem ao seu semelhante, e a sua consciência agora lhe transmite paz, e ele sente então a beleza e a alegria da bem-aventurança no encontro com os amigos espirituais. Muitos dizem, que quando nós nascemos nessa vida, todos estavam alegres, sorrindo, mas nós éramos o único a chorar. Possamos ter uma vida de tal forma que ao desencarnarmos, muitos possam chorar, aquele choro de saudade, da natural separação, não um choro de falta de resignação, não um choro de inconformação, de rebeldia, não, aquele choro de amor. Quando nós desencarnarmos, que muitos possam ter esse choro de amor, mas nós possamos ter aquele riso de bem-aventurança em razão da vida digna que nós tivemos, para termos uma reentrada feliz no plano espiritual. Que Jesus nos inspire nessa nossa caminhada, para que quando soar o momento da vida, possamos ir ao encontro daqueles que amamos, que estão ali esperando por nós, do outro lado da vida. Obrigado a todos.